azanando o pai que está na política, né? Então ele deixa 3 filhos e apenas um trono. Isso vai gerar uma guerra pelo controle do império, certo? Então os 3 filhos do Luís o Piedoso começam a lutar entre si. Como nenhum vai conseguir vencer o outro, em 843 eles assinam um tratado de Verdun. Verdun é uma cidade da França, ok? E nesse tratado de Verdun eles dividiam o Império Carolíngio em 3 partes. A França Ocidental, que vai ficar com um dos filhos do Pipino Breve, que é o Carlos o Calvo. A França Central vai ficar com Lotário, que é o outro filho. E a França Oriental vai ficar com Luís o Germânico. Então vejam, começa aí uma descentralização do poder. Havia um único imperador na época do Carlos Magno, do Luís Piedoso, de todas essas terras. A partir daí, o poder vai ser dividido em 3 pessoas. Na França Ocidental, França Central e França Oriental. Cada um dos filhos do Luís o Piedoso vai ficar com uma parte do Império Carolíngio. Tá, okay? Por que é importante a gente entender isso? Porque o que vai acontecer depois tem um pouco a ver com isso politicamente na Europa. Vai haver a desintegração do Império Carolíngio. E em 870, Lotário II morre, que é o filho do Lotário, e a França Central foi dividida entre Carlos e o Luís. Certo? Então, eram 3, possam ser 2 reinos. Aí fica a França Oriental e França Ocidental. Tá? A França Ocidental vai passar por um processo de enfraquecimento da dinastia carolíngia. Né? Os érulos, os vikings vão invadir aquela região também. Aí os vikings já estão entrando na história nesse momento, começam a invadir a França Ocidental. E os reis carolíngios ali não conseguem segurar essas invasões e vão se enfraquecendo. Tá? Em 986, já estamos chegando perto do ano 1000, há uma desintegração completa da dinastia carolíngia na França Ocidental. Quando os senhores feudais daquela região, os nobres, colocam um conde parisiense chamado Roberto Hugo Capeto no reino, ou no comando do reino. É a dinastia Capetingia. Capetingia mesmo, não é trollagem no nome da dinastia, não. Então, o Hugo Capeto, ele se torna o rei daquela região. Só que é um rei meio enfraquecido. O poder do Hugo Capeto é muito dependente do poder dos nobres. Nesse momento aí, o poder já está totalmente descentralizado também. O rei é uma figura mais simbólica do que prática, ele manda muito pouco naquela região. No Império do Ocidente, também vai haver uma transformação que vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico. Olha que interessante, esse é o emblema do Sacro Império Romano Germânico. E esses símbolos aqui são símbolos das casas de nobres que apoiam esse sacro, estão dentro desse Sacro Império Romano Germânico. Tem Cristo crucificado no centro, mas por que o imperador do Sacro Império Romano Germânico também não vai ter um poder muito forte? Porque ele depende de cada uma dessas famílias para governar. São essas famílias que dão sustentação ao seu poder. Tá? Vamos ver como é que isso aconteceu. Tá? Em 911 também tem o fim da dinastia carolíngia na França Oriental, certo? Porque naquela região os maiores senhores feudais decidiram eleger e criar um outro reino, o reino germânico, com uma feição mais alemã do que francesa. E a coroa foi entregue a Henrique I. O Henrique I então foi escolhido para governar essa região aqui, que é o Sacro Império Romano Germânico. Okay? Que na verdade é um apanhado de diversos feudos, diversos ducados, diversas condados, certo? Que vão estar em tese sobre o comando de um imperador, certo? Então Otto o Grande era filho do Henrique I, ele venceu os invasores érulos que estavam atacando essa região e
foi nomeado imperador pelo Papa. Nascia o Sacro Império Romano Germânico, que apesar do título manteve-se frágil na sua organização. Por que era frágil? Porque o imperador dessa região, ele não chegava ao poder pelo nascimento. Sempre que morria o imperador, os nobres se reuniam para fazer uma eleição de um novo imperador. Era diferente, não era o nascimento. Então, isso significava que o cara, para ser imperador, precisava negociar com os nobres, precisava atender o pedido dos nobres. E ele ficava dependente dos nobres, então ele não tinha um poder muito forte. Então, nesse tipo de império, o imperador seria eleito pela alta nobreza. Dessa forma, sua autoridade dependia apenas de sua relação com os altos nobres. Ok? Então, é isso daí sobre o Império dos Francos. Faço as atividades, ok? Vou tentar acelerar a última atividade para vocês poderem finalizar e se ocuparem exclusivamente, né, das atividades, tá ok? Que vocês têm que fazer e da avaliação. Vocês também, vocês já devem ter visto, eu vou publicar antes desse vídeo como é que vai ser o critério da avaliação e como é que vai ser a entrega das atividades. Tá? Então, empenho, ânimo, vamos fazer tudo com qualidade e até a próxima.